Dia 2 de janeiro a gente ainda estava respirando os primeiros ares de 2021 e uma boa parte de nós ainda estava curtindo as férias, mas sabe quem definitivamente não estava de férias? Os russos que ficam aplicando golpes para roubar os canais no YouTube. Pois é, eles acabaram de lançar mais uma campanha para infectar YouTubers, mais um golpe, só que dessa vez deu para ver mudanças importantes em um elemento, algo que certamente vai dar vantagens para eles e vão fazer eles enganarem ainda mais YouTubers. Nesse novo golpe eles estão se passando pela empresa Ubisoft, uma desenvolvedora de grandes títulos de jogos. E o novo ingrediente que eles adicionaram no golpe é que o e-mail que eles estão usando para entrar em contato com os YouTubers de fato faz parte do domínio oficial da empresa. E isso, é claro, mostrou resultados. Foram mais de 300 downloads do malware deles, que rouba os canais, roubam as senhas dos YouTubers, em apenas 2 dias. Será que eles invadiram a Ubisoft para conseguir enviar esse e-mail com o nome deles? Como é que eles estão fazendo isso e como perceber um golpe quando tá tão bem feito assim, vindo com um domínio verdadeiro de uma empresa? Bora ver tudo isso então no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Gabriel Pato, você tá no canal da galera que curte tecnologia e hacking. Caso você esteja meio por fora, por mais de um ano, YouTubers vêm sendo alvo de um grupo que aplica golpes fingindo ser anunciantes ou fingindo ser empresas parceiras, que então negociam uma falsa parceria onde o YouTuber precisaria criar algum conteúdo sobre um software dessa empresa. E é claro, no fim das contas, esse software na verdade é um malware que rouba senhas e cookies do computador desse YouTuber e aí acaba abrindo as portas para o golpista roubar o canal dessa pessoa. A temática dos golpes vem sempre mudando e hoje a gente vai ver a temática mais recente que contou com uma novidade na estratégia. Esse novo golpe começou a ser veiculado aos criadores no dia 2 de janeiro e tudo indica que ele foi enviado a um número bem grande de YouTubers. E eu fiquei muito surpreso como vários YouTubers de nichos diferentes vieram relatar pra mim que receberam esse e-mail. E uma coisa em comum que todos me relataram é que todos eles ficaram em choque em ver essa tal nova estratégia do golpista. Como eu já mencionei, o e-mail do golpe agora vem com um domínio oficial da empresa, que no caso foi a Ubisoft, o domínio ubisoft.com. E sim, é o domínio oficial mesmo, não é nenhum caractere parecido, tipo quando eles colocam um L no lugar do I pra confundir, coisa do tipo. Não foi esse o caso, realmente o e-mail vinha do domínio oficial da Ubisoft. Vamos ver aqui o e-mail completo então. A abordagem em si lembra bastante o que eles sempre fazem. Eles se apresentam como um anunciante que quer um vídeo de uma prévia de um jogo que tá prestes a sair, que no caso é o Far Cry 6 da Ubisoft. Eles juntaram aqui então aquela chamada de oferecer o acesso antecipado ao jogo, que é algo que os YouTubers de games adoram, com a oferta de grana de um suposto job de publicidade, um review do jogo. Aliás, quem me acompanha lá no Instagram me viu falando nos stories, avisando a galera um pouquinho antes da virada do ano que iam rolar golpes usando o nome do Far Cry 6. Eu tenho monitorado alguns dos registros de domínios que esse grupo russo tem feito e eu vi que eles registraram domínios relacionados ao nome Far Cry 6 no dia 26 de dezembro e avisei a galera nos stories. Se você ainda não me segue no Insta, já cola lá em @GabrielPato, porque lá nos stories é o lugar mais fácil de eu postar esses avisos bem em cima da hora e falar de coisas pontuais. Então me segue lá no Insta que eu espero todos vocês por lá, fechado? Voltando ao e-mail do golpe, ele finaliza dizendo que não é para responder o e-mail, e sim falar com um funcionário responsável por esse atendimento via WhatsApp. Aliás, grava bem essa característica que eu vou voltar a falar disso mais pra frente. E aqui eles mostram um nome e uma foto que são realmente de um membro da equipe da Ubisoft. Então se alguém for pesquisar essa pessoa, vai poder confirmar que essas informações são verdadeiras. E isso certamente gera mais credibilidade ao golpe. E aí eu não me segurei, eu tive que ir lá trocar ideia com um golpista no WhatsApp, fingindo ser aí de algum canal que tava caindo no golpe. E rapidinho ele me perguntou o meu e-mail para ele poder enviar um acesso antecipado do jogo para eu gravar o tal vídeo de publicidade, a publicidade fake dele. Eu passei um e-mail fake qualquer e na hora eu já recebi então outra mensagem dele, que é essa mensagem aqui, ó. Mais uma vez um e-mail usando o domínio oficial da Ubisoft. E pior que aqui o visual do e-mail tá bem feitinho. Realmente parece aqueles e-mails de boas-vindas de sistema liberando a sua conta em alguma coisa e me passando uma aqui para eu ter acesso ao jogo e um link de download. Agora, falando sobre o botão que leva ao download do malware, então, eu vi que eles estão usando um encurtador de URLs que redireciona o usuário pro download do malware. Só que esse serviço de encurtador de URLs que eles usaram tem estatísticas de acesso públicas. Então eu pude acessar alguns dados sobre
sobre cliques e origens das vítimas que clicaram nesse link. E como eu mencionei no primeiro vídeo que eu fiz sobre esses casos, eles mudam os links e geram novos malwares constantemente. Isso é para evitar que esses links e esses malwares entrem em listas de bloqueios de antivírus, por exemplo. E aqui dá para ver claramente que esse link que eu tive acesso foi usado por apenas 2 dias. E só no dia 5 já foram 143 downloads do malware. E no dia 6 foram 149. Somados também com os poucos cliques que rolaram nos dias posteriores, foi um total de 348 cliques. E infelizmente são 348 potenciais vítimas que chegaram no último estágio da conversa com o golpista, receberam e clicaram no link que leva ao malware que vai roubar os seus canais de YouTube. É realmente preocupante. E vendo aqui as estatísticas de origem de acesso, a gente reafirma algo que a gente já tinha constatado lá naquele primeiro vídeo, só que de outras formas, que é o fato de que eles fazem vítimas pelo mundo todo. Dessa vez, Índia, Estados Unidos e a própria Rússia lideram a lista. Bom, depois de baixar o malware, daqui pra frente aconteceria algo muito similar ao que eu já mostrei pra vocês na minha última análise, aquela lá do Cyberpunk. Então se você não assistiu, confere depois que vale a pena. Até rolaram algumas mudanças no cenário. Por exemplo, o malware que eles estão usando, apesar de ser muito similar, ele agora também é outro. Só que eu acho que eu vou deixar pra fazer uma nova análise dessa diferença do malware e da infraestrutura deles um vídeo mais pra frente, beleza? E a análise do malware vai ficar para um outro vídeo, porque hoje a gente vai ficar em cima dessa nova característica bem preocupante do golpe, que é como é que eles estão enviando e-mails usando o domínio oficial da Ubisoft. Será que a Ubisoft foi hackeada por eles? Não, a Ubisoft não foi hackeada. O fato é que qualquer pessoa pode enviar um e-mail se passando por qualquer um. Eu posso enviar um e-mail em seu nome e você pode enviar um e-mail em nome do presidente da República, por exemplo. Mas sim, existem recursos e condições que poderiam impedir aí que esse seu e-mail falso chegasse na inbox do seu destinatário. Então eu vou mostrar direitinho para vocês por que nenhum desses recursos existentes foram eficientes para parar esse e-mail do golpe da Ubisoft. O nome dessa técnica de conseguir alterar a identificação original de algo e forjar uma nova identidade é spoofing. A gente já falou desse termo no vídeo que a gente debateu sobre como os políticos brasileiros podem ter sido hackeados, mas naquela ocasião a gente falou de spoofing em ligações telefônicas, alterando o número do telefone que apareceria no identificador de chamadas de uma pessoa que você está fazendo uma ligação. Bom, eu vou mais uma vez explicar spoofing para vocês fazendo um paralelo que eu faço bastante com o envio de uma carta aqui no mundo real fora da internet. Imagina que o Pedro vai enviar uma carta para Mariana. Ele preenche os dados dela de um lado do envelope como destinatário e do outro ele preenche os dados dele como remetente. E aí ele entrega as cartas para os Correios. Os Correios então, com os dados que ele preencheu de destinatário, vão fazer todo o processo de logística para conseguir fazer essa entrega para ela. Isso envolve passar por vários centros de tratamento e centros de distribuição dos Correios que existem pelo caminho até rolar a entrega final na residência da Mariana. E aí a Mariana, ao receber a carta, ela sabe que foi o Pedro que enviou essa carta para ela, já que no envelope constam os dados do Pedro como remetente. E tá tudo lindo e maravilhoso. A Mariana recebeu a carta dela, ela sabe quem foi que fez o envio, mas tem uma questão aqui. E se o Pedro tivesse escrito os dados do João no envelope como remetente da carta e não os dados dele mesmo? O processo do envio da carta teria rolado da exata mesma forma e a Mariana receberia a carta, só que ela pensaria que a carta veio do João e não do Pedro, né? Até porque ela não tem qualquer outro meio de validar isso. E essa situação resume bem o que é spoofing. Se o remetente, o agente de uma ação, controla qual vai ser a identificação que vai junto dessa ação e essa informação não é verificada em nenhum momento do processo, ele pode muito bem manipular essa informação e colocar qualquer nome, qualquer identificação ali. E é bem isso que rola com os e-mails. Quem tá enviando e-mail informa o e-mail do destinatário, informa a mensagem que ele quer enviar e informa o endereço de origem, que é o endereço que vai aparecer como sendo o remetente daquele e-mail. E pode parecer algo bizarro ou mal planejado, mas você tem que considerar que o protocolo de envio de e-mails foi criado em 1982. O cenário da tecnologia era totalmente diferente. Só pra você ter uma ideia, o protocolo HTTP, que é o que te permite aí navegar em sites e que foi o que o seu navegador usou para você poder ver esse vídeo, teve a sua primeira versão desenvolvida entre 89 e 91. Então, como dá para imaginar, algumas necessidades só apareceram com o tempo. Só que como desde sempre já rolava um baita ecossistema girando em torno dos e-mails, não ia ser nada fácil implementar novidades nesse cenário sem quebrar tudo que já existia para ele antes. Mas sim, como eu já falei, existem sim medidas e recursos feitos para que esse exato tipo de e-mail não chegue à caixa de entrada dos usuários. Eu vou resumir bem rapidinho quais são elas então.
Primeiro a gente tem a questão da reputação da origem. Os servidores de e-mail procuram ver qual foi o servidor que fez o envio daquele e-mail e ver se ele tem uma boa reputação. Ou seja, se ele já foi visto enviando e-mails que os usuários confirmaram que era um e-mail esperado, se ele não enviou spam, né? Ou se ele adotou boas políticas de newsletter, como por exemplo, sempre dar uma opção para você se desinscrever de um newsletter e assim por diante. Inclusive, hoje é muito difícil você estabelecer uma boa reputação para o seu próprio servidor de e-mail, caso você esteja criando um. A melhor solução para empresas que precisam fazer esses envios de e-mail é usar serviços especializados de empresas especializadas nisso e que, portanto, disparam os e-mails usando servidores de alta reputação. E um exemplo dessas empresas é a SendGrid. Eles têm uma baita de uma reputação positiva porque eles fazem um bom check-up em quem são seus clientes antes de permitir que um novo cliente saia mandando e-mails pelo serviço deles. Então, por exemplo, quando o Gmail recebe um e-mail que está vindo da SendGrid, ele já sabe que por trás daquele envio está um cliente que foi verificado, uma situação muito mais controlada e confiável. Então, provavelmente é um e-mail seguro dele colocar na caixa de inbox do usuário e não na caixa de spam. Mas além da reputação, a gente tem sim alguns recursos que rolam durante o processo de envio de um e-mail para verificar se ele é autêntico. Um deles é o SPF. Com ele, quando o servidor de e-mail do destinatário recebe uma nova mensagem, ele faz uma consulta ao DNS do domínio do endereço que aparece como remetente dessa mensagem. Nessa consulta, ele vai obter uma lista de IPs que esse domínio permite que envie e-mails por ele. Aí ele vai ver se o IP que disparou esse e-mail, que é o IP que enviou a mensagem, faz parte dessa lista de IPs permitidos que ele acabou de obter nessa consulta. Se ele fizer, beleza, o e-mail então passou na validação do SPF. Outra verificação é o DKIM. Nele, o e-mail passa a ser enviado junto com uma assinatura digital, que valida o conteúdo da mensagem e alguns outros cabeçalhos do e-mail. Quando a mensagem chega no destino, o servidor de e-mail valida a assinatura usando uma chave pública, que é disponibilizada por uma consulta ao DNS do domínio indicado nessa assinatura. Com isso, podemos garantir a integridade da mensagem e que, de fato, um domínio assinou essa mensagem, confirmando a autenticidade dela. E, por fim, temos o DMARC. Ele é meio que uma extensão dos dois métodos anteriores, aplicando as mesmas verificações desses métodos, mas com uma diferença bem importante que eu vou deixar para mostrar na prática daqui a pouquinho. O DMARC permite também a cada domínio configurar o que deve acontecer com e-mails que não passem nessas validações, e ele também reporta ao proprietário desse domínio todos os casos de e-mails que falharam nas verificações. Como deu para ver, os recursos para impedir que um e-mail do golpista chegasse à caixa de entrada dos youtubers existem. Então vamos ver exatamente o que rolou com esse e-mail do golpe. De cara, quando você abre o e-mail, o Gmail já indica que, apesar do domínio ser @ubisoft.com, ele na verdade foi enviado pela sendgrid.net. E como eu já falei, essa é uma origem de altíssima credibilidade e altíssima reputação, e isso contribui muito pro Gmail ter mandado esse e-mail para inbox. Mas espera lá, Pato. Você não disse que a SendGrid verifica os seus clientes para que ninguém se cadastre lá e use eles para mandar spam ou para fazer golpes? Pois é, mas o que rola é que criminosos estão hackeando contas de clientes legítimos da SendGrid e vendendo essas contas para golpistas. Uma notícia do último mês de agosto reportou que isso tem acontecido muito e deu como exemplo um usuário vendendo mais de 400 contas da SendGrid verificadas aí de clientes legítimos naquele mesmo fórum russo que eu mencionei no vídeo passado, onde a gente viu que estava sendo vendido o malware que está sendo usado nesses golpes. Aí é embaçado, né? Mas vamos em frente então. Voltando a fazer um paralelo de um e-mail com o envio de uma carta aqui no mundo real, quando a gente envia uma carta ou um pacote, a gente tem um número de rastreio. E com esse número de rastreio, a gente consegue ver várias coisas que rolaram no processo de logística para essa carta ser entregue. Nos e-mails também existe algo parecido com isso. Várias informações que são colocadas por cada servidor de e-mail no caminho da entrega desse e-mail são enviadas junto do e-mail final nos cabeçalhos desse e-mail. Por padrão, você não visualiza esses cabeçalhos quando você abre o e-mail, mas, por exemplo, no Gmail, você pode clicar nos 3 pontinhos e pode ir em mostrar original para visualizar todos esses detalhes. E esses aqui são todos os detalhes do envio do e-mail do golpe. E o legal é que o Gmail já processa meio que um resumão aqui em cima com as conclusões de cada uma das verificações de segurança que eu mencionei. Começando pelo SPF, então, a gente vê que o e-mail passou na verificação. Ele foi aprovado. E isso deixa a gente cada vez mais louco, né? Como é que o golpista conseguiu enviar um e-mail de uma origem aprovada pela Ubisoft para poder passar no teste do SPF? Pois é, olha só isso aqui que bizarro. O e-mail que você visualiza como sendo remetente
remetente do e-mail vem num header chamado from. Só que a verificação do SPF, segundo as especificações, não olha esse header from. Ele na verdade olha e testa o domínio do e-mail que está informado em um outro header chamado de return path. E como a gente pode ver aqui no caso do e-mail do golpe, no return path dele consta um e-mail que foi colocado automaticamente pela SendGrid do domínio da SendGrid. Então basicamente o que está acontecendo aqui é que o SPF está apenas validando que quem disparou o e-mail foi um servidor da SendGrid, que obviamente tem a permissão da própria SendGrid para fazer esse envio. Ou seja, não teve nenhuma verificação pelo domínio da Ubisoft aqui. E logo em seguida, para dar um nó ainda maior na nossa cabeça, a gente vê que o e-mail do golpe também foi aprovado pela validação do Dekin. E aqui o Gmail já explica que ele foi aprovado pelo domínio sendgrid.net. O que rola é que o Dekin insere a assinatura criptográfica no e-mail, mas ele especifica em um parâmetro chamado D qual é o domínio que está assinando essa mensagem. A validação é feita por esse domínio que foi especificado nesse parâmetro, e não pelo domínio que estão usando como remetente. Então aqui no caso do e-mail do golpe, a verificação de assinatura válida é feita pelo domínio da SendGrid e não pela Ubisoft. Bem bizarro isso, né? Porque para prevenir spoofing, a gente quer saber se o remetente desse e-mail teve a permissão do domínio que ele está usando como domínio de remetente para poder enviar essa mensagem. E até agora, pelo que a gente viu, tá bem nítido que essas verificações não estão atendendo a esse propósito. Continuando então, a gente vê que até agora são 3 pontos para o golpista. Ele enviou o e-mail de um servidor de alta reputação, passou no teste do SPF e passou no Dekin. E aí finalmente chega o DMARC, que é onde o e-mail falha no teste, onde ele não é aprovado. Lembra que eu falei que o DMARC reavalia os mesmos testes feitos pelo SPF e o Dekin, mas com uma pequena, mas importantíssima diferença? A diferença é que ele justamente aplica esses mesmos testes, mas usando o domínio do e-mail informado no header from. Ou seja, finalmente o e-mail que é mostrado como sendo o e-mail do remetente está sendo testado aqui. Então aqui no DMARC, finalmente os testes foram feitos considerando o domínio ubisoft.com e não as coisas da SendGrid. E obviamente o golpista não tem os requisitos para enviar e-mails em nome da Ubisoft, ele não tem a permissão do domínio e então, nesse ponto aqui, o e-mail do golpe não é aprovado no teste do DMARC e ele falha nessa etapa. Tá bom, mas o e-mail foi reprovado, só que os youtubers receberam esse e-mail. Esse e-mail caiu na inbox de uma baita galera. Por quê? Bom, eu falei também que o DMARC permite ao proprietário do domínio definir as políticas do que deve acontecer quando um e-mail falha nesses testes, né? Bora ver então como estão as configurações do DMARC no domínio da Ubisoft.com, então. Para isso a gente faz uma consulta ao DNS do domínio, vendo uma entrada do tipo txt em _demarc.ubisoft.com e o retorno é esse aqui. Agora, você tá vendo esse parâmetro p igual a none aqui? Isso significa que a política que a Ubisoft adotou a ser realizada quando os e-mails falham nos testes é de não fazer nada com eles. E não fazer nada significa deixar rolar, deixar seguir o fluxo normal do envio do e-mail sem descartar esse e-mail por ele não ter passado nos testes. O usuário final recebe o e-mail normalmente. A única coisa que o DMARC acaba fazendo nesse caso então é que a Ubisoft recebe um aviso nos relatórios do DMARC que um e-mail foi enviado em nome deles e falhou nesses testes. Mas como eu falei, o e-mail é entregue normalmente, já que foi essa a preferência que eles definiram. Então o resumo da história é que a somatória de uma configuração excessivamente permissiva da Ubisoft com o descuido da SendGrid por ter permitido contas hackeadas enviarem e-mails por aí foram os dois fatores que possibilitaram esse golpe acontecer, que possibilitaram esse e-mail do golpe a cair na caixa de entrada de vários youtubers. Mas se você tá achando que isso aqui foi um mega vacilo da Ubisoft pela configuração que eles estão usando, saiba que usar essa configuração assim não é nada incomum. Uma pesquisa de 2019 apontou que 80% das caixas de e-mail pelo mundo já estão usando o DMARC, já usam esses recursos de validação dos e-mails. Porém, apenas 17% delas usam as configurações corretas, né? Usam as configurações que fariam esse tipo de e-mail, né, com spoofing, ser rejeitado e não ser entregue na caixa de entrada. Então todo o restante está exatamente com a mesma configuração que a Ubisoft está usando. Eu reportei esse e-mail para a SendGrid, que por sinal respondeu super rápido, em menos de 24 horas, dizendo que vão atuar no caso e que já estão verificando essa conta invadida. Nesse caso sim faz uma boa diferença a gente reportar, porque o golpista acaba perdendo acesso a essa conta. E como são contas verificadas, hackeadas de empresas de verdade, esse é um recurso meio escasso, né? A cada conta da SendGrid que o golpista perde,
perde, menores são as chances dele poder usar esse artifício de spoofing nos seus próximos golpes. Bom, antes de finalizar, eu queria esclarecer um ponto e meio que deixar uma dica aqui também. Uma característica pra gente ficar de olho que rola nesse tipo de golpe é que, por mais que existam situações que o golpista possa explorar para enviar e-mails em nome de uma empresa, eles nunca vão receber os e-mails que você responder para esse e-mail que ele usou como identidade falsa dele. Isso é porque ele não tem acesso às caixas de e-mail daquela empresa. Então você vai perceber nas abordagens que logo de cara, no primeiro e-mail, o golpista vai tentar levar essa conversa para um outro e-mail, para um outro lugar. Ele vai pedir para você adicionar e falar por WhatsApp, ou vai pedir para você entrar em contato via um outro e-mail de um outro domínio, para que aí sim ele possa seguir a interação, receber suas respostas e te responder por cima. Ou então, é claro, ele vai te mandar o link de download do malware ou um link de um formulário falso logo no primeiro contato, no primeiro e-mail, sem que vocês tenham tido nenhuma interação antes, porque, como eu disse, ele não pode ter essa interação nesse endereço que ele tá usando de spoofing. Mas e aí, o que vocês acharam dessa novidade que os golpistas russos estão aplicando nos seus golpes? E o que você achou do vídeo aqui de hoje, hein? Me conta tudo aqui nos comentários. E não esquece de deixar aquele like para fortalecer o vídeo, e se você é novo aqui no canal, já se inscreve e habilita as notificações. Muito obrigado a todo mundo que tem se tornado parte da família aqui do canal. Valeu mesmo a todo mundo que tá se inscrevendo. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Um feliz 2021 pra você e a gente se vê numa próxima. Até lá!